Quarta-feira, 30 de outubro de 2024, o Fórum Mídias começa e eu vou fazer o que o Mauro pediu, só que não eu. Eu vou botar uma pessoa para fazer um pouco. Como é a vida do brasileiro imigrante nos Estados Unidos? Eu estou fazendo isso por causa das eleições americanas, só avisá-los, né? Como que é a vida do brasileiro imigrante que está lá? Os nossos amigos Mike Elk e Fernando Cavalcante, que são os correspondentes da Fórum nessa reta final, entrevistaram uma brasileira, a gente vai dar o nome dele, vou rodar um pedacinho da fala da Carla, que vai contar um pouquinho do que é ser imigrante ilegal. Aliás, no momento ela não é ilegal ainda lá, porque ela entrou, foi presa, foi solta, recebeu uma data para se apresentar diante do juiz, portanto, enquanto ela não se apresentar diante do juiz, ela está lá legalmente. Vamos ouvir. Sou de Rondônia, já vai entrar 11 meses que eu estou nos Estados Unidos, em Pittsburgh. Eu fiz a famosa travessia, né, pelo México. Foi muito difícil, né? Veio minha família, né, que é meu esposo e meu filho, e foi né, muito difícil. Nós saímos de Rondônia, né, e atravessamos o México. De avião, a princípio, né? Depois foi carro, barco, caminhão de boi, vários, né? Carro, andou muito de carro, muito. Quanto tempo demorou para chegar? Demorou 9 dias para estar aqui dentro. É difícil para atravessar a fronteira? Nossa, horrível. Muito difícil, muito difícil. Tanto que fosse hoje, eu não viria. Agora está tendo eleição aqui, né? Está muito polarizado, estão falando muito mal dos imigrantes. Sim. Você se sente ameaçada? Você se sente bem-vinda? Como é que o pessoal de Pittsburgh te trata? Olha, alguns têm preconceito. Não vou falar assim, né? Todo mundo aceita, né? Os americanos acho que se sentem um pouco ameaçados, né? Lógico, né? Que a gente chega, né? Pega os empregos, né? Tipo assim, fala de rouba emprego, né? Não sei. Mas alguns se sentem ameaçados, sim. E nessa eleição, você gosta mais do Trump ou da Câmara? Vou falar igual meu esposo fala, né? Se nós votasse, né? Ia ser o Trump. Você votava no Trump? Sim, tipo assim, o Trump, né? Eu creio que foi bom para cá, né? Mas coisa de imigrante, acho que não. Como é que é ser imigrante e ele fala de mandar os imigrantes tudo embora e mesmo assim você querer votar nele? Não é que, tipo assim, eu falo assim, se eu pertencesse aqui mesmo, tipo assim, nascido, criado aqui dentro, eu não votaria nele, né? Por conta que ele foi bom pra cá, né? Mas como a gente é imigrante, a gente fica montada, porque com certeza, qualquer um que entrar vai deportar. Não, qualquer um que entrar, não importa quem vai entrar, vai deportar muita gente, porque tá lotado. Tá lotado? Alguns estados, sim. Né? Gente, eu passei na rua aqui, vi tanto buraco entre uma casa e outra, falei, dá para construir tanta casa nesse lugar aqui. Aqui em Pittsburgh, eu creio que agora que está chegando muita gente para cá. Mas em Massachusetts é muito brasileiro, muito imigrante lá dentro. Então, alguns vêm de lá porque tem pouco emprego, lá vêm para cá trabalhar. Já conheço várias pessoas que moravam em Massachusetts, em Flórida, que está aqui. E você acha que tem que mandar embora mesmo? Porque eles estão roubando emprego. Não, eu creio que eles têm que controlar a fronteira, só. Eles têm que controlar a fronteira? Tem, controlar, tem muita gente entrando. Mas aí não é uma contradição, você entrou lá pela fronteira porque você precisava. Sim. E o resto do povo que também precisa, fica como? Tipo assim, é uma contradição, né? Porque, tipo assim, a gente que chega aqui, depois a gente cai na realidade, né? Tipo assim, nossa Deus, né? Tem muita gente realmente entrando. Na minha vez que eu entrei, tinha mais de 100 pessoas. Só naquela hora que eu entrei, mais de 100 pessoas. Então, acaba a gente concordando um pouco, né? Mas discordando pelo fato que tem muita gente que precisa realmente estar aqui dentro. Porque a fronteira é incerta. Você pode passar e você não pode passar. Dali, tipo assim, quando você entra pelo México, é uma incerteza que você sai dali vivo ou morto. Porque ali tem muito caso que você, criança, adulto, que some. Que você não sabe para onde que foi. Então, eu falo a realidade. Quando as minhas colegas falam assim, Carla, posso ir? O que tu acha de eu ir? Eu falo assim, olha, na fronteira,
é difícil. Se você tem seu filho, alguns é maltratado, é morto, ou tem uma violência, né, sexual também, que tem muitos casos que tem. Então, não é fácil. Então, eu não minto, né, nenhuma parte. Você ficaria com medo que você é mulher? Eu fiquei com medo pelo meu filho. Porque como que ele não anda, naquela correria de corre, que a gente tem que correr, eu fiquei com medo por ele, porque ele não anda. Então, dependia totalmente de mim e do meu marido. Quantos anos ele tem? Ele chegou aqui com 9 anos. Ele já inteirou os 10. Quando só fiz meu título para vir para cá, para tirar o passaporte. Quantos anos você tem? De fazer sozinha. E você não se interessa em aprender inglês? Você está estudando? Eu tô tentando, que é difícil, né? O tempo da gente aqui é muito corrido. Aqui você levanta às 5 horas da manhã, arruma moleque, deixa o ônibus na escola, vai pro serviço, volta às 5 horas, pega moleque, arruma, faz comida. Então é muito corrido. Você falou que a escola é período integral, né? Sim. Você acha que se a escola no Brasil fosse período integral, seria mais fácil para você como mãe? Também, bastante, porque lá no Brasil os salários são pouco. Para você pagar uma babá, o salário fica tudo na babá, a metade. Então não compensa muito a gente trabalhar para fora. Lá no Brasil eu não trabalhava para fora, eu era confeiteira, então eu trabalhava em casa, né? Eu levava meu filho na escola e na hora de buscava e trabalhava em casa. Fazer um crochê, fazer um pão, fazer um bolo, então eu sempre vendia. Sempre quis ser independente, nunca quis depender de marido, então sempre cacei meu jeito. Tá ótimo. Eu sempre fui assim, né? Desde que eu não entendo por gente, eu nunca me deixei abater por algum problema. Meu filho, por exemplo, é cadeirante, né? Ele, tipo assim, nasceu com paralisia cerebral, nasceu de 6 meses, e dentro do hospital eu sempre fiz amizade, nunca deixei me abater por conta que eu pensei assim, chorar adianta? Não, então, eu comecei, tipo assim, eu sou assim, entendeu? Então, eu converso, eu rio, porque eu falei assim, se chorar adiantasse, minha vida estava resolvida. Então... A história da Carla é bem significativa daquelas pessoas que o Trump quer expulsar dos Estados Unidos, né? Ela tem um filho com paralisia cerebral, ele é cadeirante, e ela fez a travessia lá com o marido, porque aqui no Brasil ela não tinha ela morava no interior de Rondônia, ela não tinha um apoio, assim, gastava com fisioterapia e tal. E lá nos Estados Unidos o filho dela foi colocado numa escola, né? Ela entrou, ela foi presa, foi solta com uma data, e quando ela foi para a região da Pensilvânia, ela colocou o filho na escola, e aí tem todo um esquema de transporte, atendimento, fralda, né? Porque o pessoal fala que o Estado americano foi extinto, mas não é. O Estado americano é gigante e ele tem muito apoio. Então, Célia, essa entrevista já está na íntegra, ela tem 20 minutos, se vocês quiserem ver, ela está na íntegra. Eu achei muito impactante, com muitas camadas, né? Ela o marido, a família, todo o marido, ela nunca votou na vida, mas votou no Bolsonaro em Rondônia. E assim, ela dá umas explicações que me pareceram muito, muito legais. Então, é a minha contribuição de hoje para esse Fórum Mídia, no qual eu estou tratando essa semana da eleição americana. Ivan Melo. Bom, é bem impactante, né, as declarações dela, né, por conta desse sofrimento todo da travessia, as condições com qual ela foi, e esse apoio ainda ao Donald Trump, né, que tem como plataforma justamente a expulsão dos imigrantes, ajuda a entender um pouco. O Giovanni pergunta se ela sim, ela pode ser deportada. O que acontece? Vai ter a data que ela tem que ir ao tribunal, que é em outro estado, e ela provavelmente, não sei o que ela vai fazer. Se ela for diante do juiz, ela vai se submeter à justiça americana, o juiz pode deixá-la ou não. Se o Trump se elegeu, o juiz vai mandar ela embora. Então, pode ser que ela faça como muitos já fizeram, recebe a data, não comparece, e aí sim, a partir da data do não comparecimento, ela fica ilegal no país. É isso. Bom, vamos lá, gente. Hoje eu trouxe aqui um assunto que já foi comentado no Fórum Café, mas em outras lives aqui na Fórum, em outros programas, mas como a gente está no quadro de mídia, eu não podia deixar de falar
que a Fórum está no top 3 da categoria Melhor Canal de Política do Brasil pelo voto popular no prêmio IBEST. Né? Os vencedores vão ser conhecidos em fevereiro, ainda há votação, então a Fórum está aí no top 3 e você pode continuar votando para que a Fórum fique em primeiro lugar entre os melhores canais de política do Brasil. É um prêmio muito importante para a Fórum, porque certifica, né, um veículo de mídia independente que está concorrendo com outros, né, que tem uma estrutura financeira, inclusive, muito maior, né? Mas é interessante que não só a Fórum, mas o Brasil 247 também está aí neste top 3 do IBEST, votação essa que já vem de meses, né? Primeiro a gente estava lá no top 20, figuramos depois entre os top 10, e agora estamos entre os 3 finalistas para o melhor canal de política da internet. Tem um componente especial nessa categoria, porque é uma categoria eleita pelo voto popular, né? Então, é o voto de quem mais importa para um veículo de comunicação, para um veículo de notícias, que é o próprio leitor, que é a própria audiência, né? Então, eu vou deixar o link aqui para todo mundo dessa matéria que a gente deu na Fórum, e lá vocês vão encontrar o caminho para seguir votando. Aqui tem o passo a passo, né? Vocês clicam nesse link, Prêmio IBEST, e depois confirmam o voto. Neste link já vai remeter direto para o voto na revista Fórum, e aí é só confirmar o voto e a Fórum segue concorrendo. Já está entre os 3 melhores, né? Já está nesse top 3 e tem chances de ganhar o Prêmio IBEST como o melhor canal de política do país. E eu estou deixando aqui no chat o link direto para votar na revista Fórum. Pois bem, só comentado isso, eu trouxe aqui um artigo publicado no editorial da Folha de São Paulo hoje, falando sobre o fato do Ricardo Nunes, né, 2 dias após ser reeleito, já indicar que vai reajustar, vai subir sim a tarifa de ônibus em São Paulo, né? E esse editorial da Folha, ela tem uma pegadinha, porque soa como uma crítica ao prefeito, mas na verdade não é. Na verdade é uma defesa já antecipada do prefeito, porque sabe que o prefeito vai subir a tarifa do ônibus, né? Então a Folha, que meses antes da eleição serviu de plataforma de campanha para o Ricardo Nunes, né? Porque a Folha de São Paulo publicou uma série de publicidades da Prefeitura de São Paulo, disfarçadas de reportagem, disfarçadas de notícia, né? Folha de São Paulo conseguiu eleger seu candidato, né? Não há mais dúvidas de que o candidato da Folha de São Paulo é o Ricardo Nunes, e já vem cumprindo um belo papel de assessoria de imprensa ao antecipar a defesa do prefeito, que vai sim, em janeiro do próximo ano, reajustar a tarifa de ônibus em São Paulo, né? Qual que é o contexto? Ontem o Ricardo Nunes foi questionado sobre este assunto, e o Ricardo Nunes disse que a sua vontade era manter a tarifa congelada, mas que acha que não vai ser possível, e que lá em janeiro, quando houver o aumento, ele vai explicar à sociedade. Foram essas as palavras do prefeito. Não, eu vou explicar, a sociedade não deu maiores detalhes, né, de como ele pretende explicar o aumento da tarifa, né? E aí, no artigo da Folha de São Paulo, nesse editorial, eles já fazem essa defesa do prefeito, porque sabe que ele vai apanhar bastante quando for efetivado o aumento, porque há um congelamento no preço da tarifa há alguns anos, né? E o Ricardo Nunes, entre suas promessas de campanha, entre as suas medidas eleitoreiras, né, antes da promessa de campanha, teve o Domingão da tarifa zero, né? Ele implementou a tarifa zero aos domingos, né, como uma medida, ele implementou isso em plena campanha, né? E ainda prometeu mais gratuidades. Só que vai chegar janeiro, ele vai aumentar a tarifa dos preços dos transportes, porque ele sequer cogita rever os contratos com as empresas de transporte, né? A revisão dos contratos com as empresas de transporte, inclusive, era uma das promessas de campanha do Boulos, porque só a partir dessa revisão de contratos você consegue começar a pensar em congelar ou mesmo reduzir a tarifa de transporte, porque pela lógica do contrato atual não tem como reduzir, né? E aí a Folha de São Paulo já antecipa essa defesa do prefeito, porque sabe que ele vai apanhar quando subir a tarifa, né?
E aí eu destaco trechos do artigo aqui. O mesmo argumento que a Folha de São Paulo, e não só a Folha, mas vários outros veículos, utilizam para justificar, né, a defesa de corte de gastos no governo Lula, né, por exemplo, de austeridade, é o mesmo argumento utilizado aqui para justificar o aumento da tarifa do ônibus. Né? Olha só esse trecho do artigo. Não há mágica nas finanças públicas. Se fosse aplicada a inflação dos últimos 4 anos, a tarifa deveria custar hoje em torno de R$ 5,77. Lembrando que a tarifa de ônibus em São Paulo hoje está em R$ 4,00. Né? E aí, olha só, a defesa explícita que se faz do prefeito antecipadamente, porque a tarifa nem aumentou ainda, né? Olha só, a cautela do prefeito ao protelar ao máximo a decisão é em parte compreensível. Na capital, trata-se de tema sensibilíssimo desde junho de 2013, quando um aventado aumento de 20 centavos nos transportes impulsionaram uma onda de protestos que depois se alastrou por todo o país, né? Aí vejam só, eles falando em cautela do prefeito. Na verdade, não é cautela, né? O prefeito ele só não disse que até aumenta em janeiro porque ele estava em campanha eleitoral esse tempo todo, né? E a Folha chama isso de cautela. E aí prossegue. As gratuidades são políticas públicas legítimas, mas devem estar restritas aos estratos mais vulneráveis da população e alinhados à sustentabilidade do sistema. Ou seja, Folha de São Paulo aqui tratando política de transporte público como simplesmente uma política assistencialista, né? Se for para ter gratuidade, é só para os pobres, né? Ele não enxerga a política de mobilidade como uma política global, né? Que só assim é possível chegar a tão almejada tarifa zero, né? Se repensando o modelo de transporte na cidade, né? Revisão de contratos com empresa de ônibus e não programas que são meros acessórios ou maquiagens, né? Como esse Domingão Tarifa Zero do prefeito Ricardo Nunes. Então, por hoje é isso. Eu trouxe só para mostrar como a Folha de São Paulo, após fazer campanha para Ricardo Nunes, volta ao seu papel de praticamente assessorá-lo em sua comunicação e sair em defesa do prefeito antes mesmo do aumento ser efetivado. Azen e Mello. Vamos lá. Isso aqui é a Folha de São Paulo hoje. Suprema Corte dos Estados Unidos influenciou eleição de maneira sem precedentes, falando da eleição dos Estados Unidos, mas aqui não foi a nossa Suprema Corte, foi o nosso Procurador-Geral da República que influenciou essas eleições aqui de maneira sem precedente. Mas vamos ver aqui, na eleição dos Estados Unidos, como que influenciou lá a Suprema Corte. Vamos para o outro slide. Parte desse protagonismo da Suprema Corte na disputa eleitoral se deve ao fato, também inédito na cultura política americana, de que o candidato republicano à Casa Branca, ou seja, Donald Trump, responde a uma série de acusações na justiça por diversas razões diferentes. Aqui nós também temos um que não concorreu, mas estava fazendo em plena campanha. A começar pelos processos que tramitam em esfera estadual. Trump foi considerado culpado por um júri em Nova York no caso em que era acusado de pagar pelo silêncio da atriz pornô Stormy Daniels na véspera da eleição de 2016. Com a decisão, cuja sentença deve ser anunciada somente após a eleição, o republicano se tornou o primeiro ex-presidente da história dos Estados Unidos a ser condenado pela justiça. Aqui já foi na primeira instância, não foi nem a Suprema Corte, que decidiu divulgar o resultado e a pena, né, no caso, já que ele foi condenado, mas a pena que seria aplicada a ele só após a eleição. Mostrando que isso daí já é um fator que está influenciando, porque se ele tivesse sido preso, teria que fazer a campanha da cadeia. Como a gente mostrou na época, que isso, inclusive, não é impeditivo lá nos Estados Unidos. Ele poderia muito bem fazer a campanha da cadeia, mas já imaginou que prejudicaria um pouco a vida dele. Pelo menos ele não teria aquele atentado que sofreu lá. Dentro da cadeia, eu acho que não teria, né?
No mesmo estado onde fez fortuna, Trump responde ainda por acusações de fraude e abuso sexual. O caso em Nova York, entretanto, é o único no qual ele teve um revés até aqui. Na Geórgia, o ex-presidente responde a uma acusação de interferência eleitoral por suas ações logo após a derrota em 2020 para Joe Biden. O republicano pressionou autoridades estaduais para que encontrassem votos que dessem a ele a vitória. Ou seja, ele trabalhou claramente por uma fraude na Geórgia, enquanto presidente. E o que aconteceu com ele até hoje? Nada, desde 2020. Você vê que não é apenas no Brasil que a justiça é lenta para pegar os poderosos, não é? Aí agora vamos ao caso do Brasil aqui. O próximo slide. Estará o PGR Gonê prevaricando com o Bolsonaro, como informa a imprensa? Ao adiar a decisão para depois das eleições para não influenciá-las, PGR Gonê não estaria fazendo o oposto, ou seja, influenciando nas eleições e cometendo possível crime? Vamos lá. O Conselho... Opa! Não tem nada a ver isso. Pula. Isso aqui é de ontem. Segundo o Jornalão Carioca, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, só iria divulgar após as eleições municipais sua decisão sobre a possível denúncia do ex-presidente Jair Bolsonaro por crimes de que é acusado. O Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal em julho, junto a 11 pessoas, no inquérito que apura o desvio de joias do acervo presidencial. Os crimes atribuídos a ele são de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Está nas mãos de Gonet a decisão sobre o caso, mas, segundo fontes teriam informado ao Globo, Gonet estaria decidido a só divulgar sua decisão após as eleições para evitar impacto político. A mesma informação saiu agora no dia das eleições, no primeiro turno, dia 6 de outubro, no site Metrópolis. Gonet só informaria sua decisão após o segundo turno, mas com importante acréscimo. O PGR já teria se decidido em favor da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, de um jeito ou de outro, ele não tomou a decisão. E, enquanto isso, o Bolsonaro, volta lá só o finalzinho do anterior, o Bolsonaro está em campanha pelo país, livremente, defendendo candidaturas de seu partido, ou seja, influenciando diretamente nas eleições, ao contrário do que pretenderia Gonet. Se já estivesse denunciado, como se comportaria? Agora vamos lá. Mas há outro problema na não decisão de Gonet. Ao adiar e deixar de praticar a denúncia, ele pode estar cometendo um crime. Prevaricação é um crime funcional praticado por funcionário público contra a administração pública. A prevaricação consiste em retardar, deixar de praticar ou praticar indevidamente ato de ofício. Ação penal pública incondicionada, artigo 319, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. O Gonet ficou desse jeito aí numa sinuca de bico agora, né? Acabaram as eleições, vamos para o próximo slide aí. Ele está na sinuca de bico. Por quê? Acabando as eleições, se ele agora, com a decisão, acatar a denúncia e tornar o Bolsonaro réu, o pessoal anti-Bolsonaro vai criticá-lo por ter deixado o Bolsonaro livre, fazendo campanha, quando já deveria ter sido penalizado antes. Ao contrário, se o Gonet não enxergar motivo para a condenação do Bolsonaro e devolver o processo, o pessoal do Bolsonaro também vai reclamar, porque o Bolsonaro fez a campanha para eles sob essa suspeição aí, com a atitude Pôncio Pilatos do Gonet de lavar as mãos
em benefício de não se sabe o quê, de não interferir nas eleições, quando, na verdade, interferiu diretamente, deixando Bolsonaro livre, fazendo campanha, inclusive criticando as urnas mais uma vez, não é? Criticando o sistema eleitoral, como ele vem fazendo, cometendo esse crime há anos, assim como o Trump lá nos Estados Unidos, até o momento, impunemente. Era isto. Legal. Grande Fórum Mídias. Tem até entrevista agora nesse Fórum Mídias aqui. Está muito metido esse Fórum Mídias. Gostei. Viu, Mauro, e fazendo, antes de entrar o José Abex, meu grande amigo, o José Abex é de Marília. Marília a gente fala que é a Grande Bauru. Então ele é lá da Grande Bauru. Então, meu irmão bauruense, praticamente, porque como Marília é uma cidade da nossa esfera, é a cidade satélite de Bauru. Não sei não se ele vai concordar com isso, viu? Vou botar ele no ar aqui com você. Não, é o seguinte, Bauru e Marília é a maior rivalidade regional do interior de São Paulo, uma das maiores, porque tinha... Os dois times estão falidos, mas era o Noroeste contra o MAC. Tinha a maquininha vermelha, que é de Bauru, contra a maquininha azul, que era o MAC. Então era uma rivalidade assim. Hoje não sei se está assim ainda, mas o Arbex era assim em Marília. Bom, só falar uma coisinha aqui sobre o Ivan. Ivan, você falou que o prefeito deixou para depois, né? Para não ter impacto eleitoral, o aumento de ônibus, que é uma vergonha. E o governador, que agora vai lançar a licença da BET estadual aqui em São Paulo. Vendeu escola, isso a Érica Hilton. Vendeu escola, vai leiloar rodovias agora, com mais 18 novos pedágios, está privatizando escola, deixou tudo isso para depois da eleição. Exatamente, passando a boiada, né? Como dizia o Ricardo Salles, passando a boiada, esperou a eleição. Agora esperou a eleição e está passando a boiada, privatizando a cidade. Sem contar o crime eleitoral no dia da eleição, que já está sumindo das manchetes. Exatamente. Cadê a punição do Tarcísio pelo crime eleitoral no dia da votação? É isso aí. Valeu, gente. Até amanhã. Eu vou só segurar o Azenha aqui um segundinho e que eu quero ver essa briga aí, Marília-Bauru, acontecendo aqui no ar. Melo, Ivan, obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Gente, até amanhã.